1-1. Não gostei, tá? Não gostei. Não gostei da atuação, não gostei da postura, não gostei das escolhas de hoje, Vital, Ramiro e companhia, não gostei. Perde 2 pontos hoje o Cruzeiro. Mais 2 pontos. O Cruzeiro, cara, assim como foi no mês de agosto, o que ficou de positivo foi a classificação contra o Boca Juniors daquela forma que foi. No mês de setembro, que nós projetamos um setembro bem melhor, o que está passando batida aí é a classificação contra o Libertad. O Cruzeiro perde mais 2 pontos no Brasileiro contra o Vasco, que tem sim feito uma boa campanha, está na semifinal, mas está com a cabeça na quarta-feira. E o Cruzeiro perdeu mais 2 pontos, assim como perdeu para o Cuiabá, perdeu 3 pontos para o São Paulo reserva aqui. O Cruzeiro, que cai para 8º nesse momento, vai vendo times aproximando e os da frente se distanciando. É esse Cruzeiro via brasileiro que, pensando em Libertadores pro ano que vem, se não vier via sul-americana não, no via brasileiro depois que querer acordar, não vai dar mais tempo não. Perdeu pontos importantes aqui, perdeu pontos importantes lá em Cuiabá, fora os outros, né, em Cariacica pro Fortaleza, entre outros. Final de partida 1-1, Diego de Leon, empate horroroso desse Cruzeiro contra o Vasco. A gente tem que ressaltar que esse time aí ainda não é o time do Diniz, tá, gente? Mandaram o Seabra embora, mas aí o Diniz... Gente, esse time ainda é o time do Fernando Seabra, que não está aí mais. A gente tem que aceitar isso. E hoje, esse time foi o time exato do Fernando Seabra. Um time com um comportamento inadequado dentro de casa, um time que com 1 a mais não consegue superar o seu adversário, um time que não consegue pressionar o adversário forçando o erro na saída de bola. Muitos erros técnicos no primeiro tempo, no segundo tempo. Foi muito mal hoje, muito mal. O Diogo pontuou o Lautaro, mas, cara, muitos erros técnicos de vários jogadores. Eu poderia citar vários aqui. Mas a verdade é, hoje, esse Cruzeiro aí foi o Cruzeiro do Fernando Seabra. É isso então, né? Pedro Miranda mandou 2. Qual o sentido de pôr Ramiro precisando de gol? Cara, é melhor não fazer mexida. Você põe um Kaique, sei lá. Mas Ramiro, velho, quando entra Ramiro, você desanima. No primeiro lance ali, o Cruzeiro precisando tocar a bola, um cara de meio de campo experiente como ele pega a bola e dá bicão. Aí eu falei que, Delão, você que mexe com meninos da base, a gente aprende isso, não é na escolinha não, é na rua. Na rua. No asfalto. Tá com 1 a mais, meu querido, toca a bola, abre os espaços pra você conseguir ganhar. Quem sabe, né, numerosidade aqui no ataque. Você acaba criando ali possibilidade de abrir esse campo e não vai ser através de chutão, é através de toque. Aí o cara experiente, meio de campo, que já entra criticado, no primeiro lance ele me dá o bicão, aí não tem como, cara. Pra você ver que esse time ainda é do Fernando Seabra. As substituições. Gente, Vital entrou jogando, o Ramiro entrou no jogo. São jogadores, um elenco que o Seabra deixou aí. Essa que é a verdade. E hoje o Cruzeiro, muito pobre em quantidade e qualidade nos jogadores que foram relacionados para o jogo. Muito pouco, tá? Aí levanta-se a discussão. O quanto o nosso elenco ainda, Patrick, é limitado em quantidade e em qualidade em relação ao G4. Nosso elenco ainda não está pronto para brigar de frente com as equipes do G4 em número de atletas, né, no elenco e em quantidade. Não temos. Hoje o Cruzeiro, na hora de substituir, não tinha ninguém para substituir, gente. Não tinha ninguém. Só tinha do meio para frente um jogador para você, teoricamente, mudar o cenário do jogo. Só tinha o Barreal e ele entrou. E depois não tinha mais ninguém. Por quê? Porque não tem. Porque o elenco é limitado. O nosso elenco ainda não é bom. E por isso que para o ano que vem tem que investir-se mais. Porque senão nós vamos ficar vivendo de ilusão, velho. Olha pro banco, o que tem? Tem Ramiro. O Matheus Pereira não pode jogar. Quem vai jogar? Coloca o Vital. Por quê? Porque o elenco é limitado. Esse time ainda é do Fernando Seabra. Um time que não tem comportamento de vencedor.
Um time que não toma as rédeas do jogo. Um time que não tem protagonista. E aí, além dessa discussão de quantidade e qualidade, qualidade pra mim é jogador protagonista. Não vem com jogador que toca a bola de lado. Ah, jogador que toca a bola de lado, carregador de piano, tá cheio. Eu quero é jogador protagonista. Isso sim que faz a diferença. O cara que dá assistência, o cara que faz gol. Cadê? Aí eu levanto a bola pra vocês aí, ó. Vocês querem ficar queimando o Matheus Pereira? Quer ficar? Ai, que o Matheus Pereira... Ai, não tem jeito, não tem outro não, meu amigo. É o único que é diferente nesse time aí, ó. É o único. Ah, mas ele dá problema nisso, ele é isso, ele é aquilo. Ele masca chiclete, ele é perninha. Se dane, mas ele é o único cara que é diferente, que pega a bola e é vertical, que pega a bola e quer jogar. Ah, mas ele não marca, se vira, arruma um sistema tático pra ele não marcar. Mas ele é o único que é diferente. Quando ele não joga, o time é isso aí, ó. De Leão, conta comigo, vamos lá. Depois do jogo contra o Botafogo, que foi no dia 27 de julho, o Cruzeiro jogou via Brasileiro contra o Fortaleza. Conta comigo, um jogo, perdeu. Depois enfrentou o Atlético aqui, 2 jogos seguidos como mandante, empatou. Depois pegou o Vitória no Barradão, o Vitória que brigava por rebaixamento, briga ainda, mas naquele momento era, inclusive, na zona de rebaixamento que a equipe baiana se encontrava, o Cruzeiro empatou. Depois o Vitória via Campeonato Brasileiro, pegou o Inter no Beira-Rio, perdeu por 1-0. Depois pegou o Inter via Mineirão, empatou 0-0. Aí pegou o Lanterna Atlético Goianiense, venceu, parabéns Cruzeiro, no dia 1º de setembro. Via Brasileiro, pegou o São Paulo reserva no Mineirão, perdeu, parabéns Cruzeiro. E pegou o Cuiabá, vice-lanterna em Cuiabá, empate por 0-0 e hoje empate com o Vasco no Mineirão. Estou falando de quantos jogos aqui, De Leão? 7 jogos? Vamos lá, Fortaleza, Atlético, Vitória, Internacional 2 vezes, Atlético Goianiense, São Paulo, Cuiabá e o Vasco hoje. São 27 pontos que o Cruzeiro disputou no Campeonato Brasileiro depois daquele jogo contra o Botafogo, hein? Estamos vivendo aquela partida ainda contra o Botafogo. O Cruzeiro ganhou então em 27 pontos, 1 contra o Atlético, 2 contra o Vitória, 1 contra o Inter, 3, mais 3 contra o Atlético Goianiense, 6 pontos. Um empatezinho com o Vasco e com o Cuiabá hoje, 8 pontos. E 27, o Cruzeiro conquistou 8 pontos. Isso é campanha de time rebaixamento, de time rebaixado. Eu acabei de pensar isso aqui agora. 27 pontos, você ganhar 8 pontos. De Leão, desses 27 pontos, o Cruzeiro fez jogo como mandante Fortaleza, Atlético, São Paulo, pegou o Vitória na Bahia, pegou o Vasco hoje. 5, só 5 aí que o Cruzeiro desperdiçou pontos. Em 27 pontos, nos últimos 27 do Brasileiro, o Cruzeiro conquistou somente 8. O time é fraco, gente. Vamos reconhecer. Tecnicamente, o Cruzeiro é fraco. Protagonista não tem. Tem poucos. É o Matheus Pereira e o William, gente. E o William, e o Barreal tem alguns lampejos durante o ano, mas ele não é consistente. Você vê que ele deu aquela assistência ali, protagonismo, mas ele não é consistente de fazer isso 2, 3, 4 vezes. Durante o ano teve jogos que ele fez isso, ele saiu como melhor em campo, mas ele não está conseguindo ser mais consistente. O time é fraco, em quantidade e em qualidade, é fraco. Tira o Matheus Pereira, o time morre. O Matheus Pereira não está bem, o time morre. É fraco. Precisamos melhorar demais. Gente, essa vaga para Libertadores, ela vai vir com muita raça e dedicação. Cruzeiro, se você for olhar ali os 6, nós não temos elenco. Se for olhar no papel, nós não temos elenco para combater os 6 e classificar via Brasileiro. Não temos. Nós temos que ser honestos, ser verdadeiro. Não tem. Não tem, cara. Não adianta. Aí, Patrick, eu vou levantar outra bola. Já levantei a bola que, tecnicamente, nosso time é limitado. Em números, em quantidade de atletas, nosso elenco é limitado. Cruzeiro hoje não tem 35 atletas no seu elenco. Cruzeiro não tem 18 atletas que ele pode usar e falar assim, ó, vamos trocando, tem 11 titular, tem mais 6, 7 que reserva de alto nível. Cruzeiro não tem, gente. Não tem, o Cruzeiro... Não, 18 não, eu vou menos. O Cruzeiro hoje não tem 15 atletas que você fala assim, ó, eu posso contar com esses 15 aqui.
titular e 2, 3, mais uns 4 aqui para entrar todo jogo e manter o mesmo nível técnico. Não tem. Ou seja, é fraco. O elenco é fraco. Aí eu vou levantar uma outra bola aqui. Outra bola. Tem meninos na base lá, gente, que são melhores do que esses que estão sendo relacionados. E a gente fala isso aqui desde a época do Seabra. Eu quero ver se o Diniz vai ter o mesmo comportamento do Seabra. Porque até hoje, ainda vou falar, é o time do Seabra ainda, tá, gente? Não dá pra mudar muita coisa. Agora eu quero saber o comportamento e as decisões do Diniz durante a semana. Vi um jogo horroroso desse aí e falar, velho, eu preciso solucionar isso, eu preciso de técnica, eu preciso de vontade, eu preciso de jogador que quer vencer na vida. Vou lá na base buscar os meninos. Eu quero ver se o Diniz vai ter essa postura que o Seabra não teve. Para aumentar a quantidade e aumentar a qualidade desse elenco. Porque não tem como contratar mais. A única solução do Cruzeiro hoje é buscar na base. E a gente sabe que lá na base tem jogadores melhor do que o Vital, melhor do que o Ramiro. Gente, tem, mas tem que ter coragem. Tem que ter peito aqui, ó. Peito. E bancar o garoto, bancar. Vai lá, filho. Faça seu melhor. Se errar, deixa comigo. Eu vou comprar sua guerra. Mas chega lá, faça seu melhor. Tem Kaique Kenji. Quem mais tem lá? Tem o Teves. Tem o Joseph. Dorival. Ah, me ajuda, gente. Já dá pra dar uma oxigenada nesse elenco aí, que é fraco. Pegando alguns superchats aqui da galera, o Bruno Santiago mandou 5 e falou o seguinte: pediram a troca do Seabra, foi feito. Chegou o Diniz e a culpa ainda continua sendo do Fernando Seabra? Hoje quem colocou Vital, Ramiro, foi o Seabra? Bruno Santiago mandou superchat, o Guilherme Cadete também mandou 2 e falou: perdi a paciência com Lautaro Dias, fominha e grosso. E o outro superchat aqui para ser registrado, quem que é? Mandou 5 aqui, falou: Cruzeiro tinha condições plenas para brigar pelo título, se não fosse esses pontos bobos que foram perdidos. Daqui a pouco tem Fernando Seabra lá, deixa eu só ver se o Diogão tá no jeito lá no ouvido, ô De Leon. Diogão, tá aqui no jeito, viu? Qualquer coisa você chama aí, viu, meu querido? Patrick, não tinha condições de brigar pelo título. Mesmo que se ele vencesse esses pontos aí, ia chegar agora no final, agora que, por exemplo, Palmeiras já tá 100% ligado no Brasileiro. Não ia suportar. Por causa de quê? Por causa da qualidade do elenco. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Diogão, tá com você aí? Só o áudio que não está saindo. Aqui tá tudo ligado. Aqui qualquer coisa você chama de novo que a gente volta. O Diogo já está lá, né? Preparado para coletiva de imprensa. Hoje quem vai falar é o Eduardo Barros, né? E não será o Fernando Diniz porque está suspenso. Enfim, prioridade é do Diogo lá. Com você, Patrick, meu querido. O áudio tá chegando bacana aí? Tá chegando bacana. Então, beleza. Pode deixar aí. Assim que o Diniz chegar aqui, eu chamo. Então, beleza, então. Mais um superchat aqui que eu perdi. Cadê? Tinha mais um aqui, De Leon. Achei aqui, ó. O Leandro Américo mandou 5. De Leon, agora o time é fraco. Até semana passada você criticava o Seabra. Agora não tem culhões para criticar o Fernando Diniz Pardal. Falando aí do Fernando Diniz. Não dá, porque ainda não deu para o Fernando Diniz implantar o trabalho dele. E quando anunciou, quem me segue nas redes sociais sabe que eu falei, o trabalho do Fernando Diniz é a médio e longo prazo. Esses 2 meses não vai dar para o Fernando Diniz fazer nada, mesmo porque ele está com um elenco que não é de acordo com o estilo de jogo dele. O Fernando Diniz, no Cruzeiro não tem um volante adequado pro estilo de jogo do Fernando Diniz. Oh, é mesmo? É verdade. Só que ele vai ter que implantar o estilo de jogo dele com esses volantes aí, nesses 2 meses. Fechou os 2 meses, ele com certeza vai chamar o Matos e falar: Matos, ó, fiz o que deu aqui nesses 2 meses. Pro ano que vem eu preciso disso e disso. Ou seja, a maior parte dessas contratações que fizemos agora nessa janela aí de verão, eu tô pra te dizer que quase nenhuma será contemplada pro estilo de jogo do Fernando Diniz. Não vai. Entendeu? E aí, De Leon, o Cruzeiro perde 2 pontos. Quinta-feira que vem é o Fluminense no Maracanã. E aí, assim como nós estávamos numa expectativa do Fernando Seabra ter tempo para trabalhar,
Fernando Diniz terá, né, 17 dias, cara, até mais que o Seabra teve, né, 100 jogos. E aí, meu querido, o que você espera? Lógico que ainda temos um jogo importante contra o Fluminense, que perdeu hoje pro Lanterna, viu, Cruzeiro? Cruzeiro hoje já perdeu 2 pontos pro Vasco. Já citei aqui, nos últimos 27 ganhou 8 pontos. Isso é campanha de time rebaixado. Você pega aí o Cuiabá, o Atlético Goianiense, deve que ganhou ou o mesmo número de pontos ou até mais que o Cruzeiro. Depois podemos até puxar isso aqui nas últimas 7 partidas. E aí fica a expectativa de 17 dias sem jogos. Logicamente, temos um jogo contra o Fluminense para projetar um Cruzeiro, quem sabe melhorando de alguma forma com mais cara de Fernando Diniz, né, Delão? Ah, Patrick, difícil, cara. Difícil. Você tá batendo a tecla de peças, né, Delão? Não tem peça, cara, não tem. Aí o pessoal fala assim, gente, não é, o Lucas Romero não é um jogador ruim, mas cada treinador tem o seu estilo de jogo. A gente já viu que o estilo de jogo do Diniz, se você for olhar, na maioria das vezes, chega uma hora que o jogador perde a paciência e dá bicão. Eles ainda não estão conseguindo fazer isso de forma consistente, tanto que a gente passou uns sustos hoje aqui, mas até agora não deu merda. Quando o Fernando Diniz começar a implantar o estilo de jogo dele, vai acontecer uns trem estranhos durante o jogo, vai. Ele ainda não se impôs ainda. Então não tem um volante hoje no Cruzeiro, um primeiro volante. Eu não acho que o Wallace e o Ramiro sejam volantes com o estilo de jogo que o Diniz gosta. Não é que sejam jogadores ruins, só não é do mesmo estilo. E quando um treinador chega, ele vai querer colocar a filosofia dele, ele vai querer contratações de acordo com a filosofia dele. E é isso, entendeu? Então por isso que eu tô te falando. O jogo não é que o Seabra, nossa, quando eu falo o time dele, ainda é um estilo de jogo parecido com o que o Seabra implantou no Cruzeiro. E a gente viu que hoje aqui é um time que não consegue dominar o seu adversário, porque é um time acostumado a reagir, ele não é acostumado a dominar. O Vasco, na maior parte do tempo, dominou o Cruzeiro dentro do Mineirão. Não pode isso. O Atlético Goianiense, que é o Lanterna, nos últimos 27 pontos ele ganhou 10. O Cruzeiro, nos últimos 27, ganhou 8. E um desses 8, inclusive, 3 pontos foi em cima desse Lanterna, tá? E com dificuldade aqui no Mineirão. Vou repetir então. Nos últimos 27 pontos do Cruzeiro via brasileiro, o Cruzeiro ganhou 8 pontos. O Lanterna, que é o Atlético Goianiense, ganhou 10. Daqui a pouco eu vou puxar do Cuiabá aqui pra gente ver. Esse é o Cruzeiro nessa campanha aí, agosto, setembro, falando de brasileiro. E por que eu tô batendo a tecla do brasileiro, De Leon? Porque a meta depois do investimento e o assumir do Pedro Lourenço é uma vaga para Libertadores o ano que vem. E o Cruzeiro, muito próximo disso, ficou por muito tempo sem os reforços. E pelo jeito tá ficando só via sul-americana para conquistar essa vaga. Que o Cruzeiro tá deixando os caras distanciar e perdendo pontos importantíssimos, como foi hoje aqui no Mineirão. E depois você tenta correr atrás do prejuízo aí, meu querido. Acaba não dando, não. Olha para você ver, o Lanterna tem mais pontos nos últimos 27 pontos que o Cruzeiro dela. Inclusive, sobre a demissão do Seabra, eu falei. Deveria ter demitido antes. Por quê? Porque o estilo de jogo, eu acho que o Fernando Diniz é um bom treinador, mas ele precisa de tempo. O Fernando Diniz não é um treinador que implanta em 20 dias. Eu falei isso aqui, torcedor no Brasil quer que o time melhore em 15, 20 dias. Com o Fernando Diniz não vai ser assim. Eu comentei lá no post do Cruzeiro. Falei assim, eu espero que... Podem ir lá, vai lá no post do Cruzeiro. Eu falei, eu espero que o torcedor tenha paciência. Eu só espero isso. Por quê? Porque é um trabalho de médio prazo. Enquanto isso, a gente ainda vai continuar vendo o time com postura do Fernando Seabra. Não é culpa do Fernando Seabra, tá, gente? Ele não tem culpa mais, mas vocês entenderam. Inclusive serve aí, né, para o Diogo, né, dependendo das perguntas que forem feitas, né, sempre tem que ter ali perguntas no bolso, podemos assim dizer. Pode citar isso aí, viu, até com os jogadores na zona mista também, Diogão, porque é preocupante. O Cruzeiro, nos últimos 27 pontos, o Cruzeiro ganhou 8. O Lanterna, Atlético Goianiense, nos últimos 27, ganhou 10. Cara, vamos ver aqui como é que vai ser. O alento, eu te falei,
Quando você olha assim Você olha para o horizonte, você fala assim, poxa, já trocou de treinador, o elenco é esse aí, não vai mudar. Tem alguns atletas que vão voltar do departamento médico, mas não é o suficiente para mudar totalmente essa realidade. A única esperança... Qual que é a esperança, cara? É sério, gente. É ir lá na base e buscar uns 2, 3 garotos para dar uma oxigenada nesse elenco. E tentar, porque também não é obrigação. A base não tem que... a salvação é a base. Não, mas não tem. Vamos lá, vamos contratar? Não pode. Não adianta. Não adianta. Não vai poder escrever. Já trocou o treinador. Já trocou o treinador. E aí? Mas essa semana agora ele vai conseguir implantar o estilo de jogo dele. Não vai. Não vem com essa ilusão, torcedor. Não vem com essa ilusão. O Fernando... E se ganhar quinta-feira? Não, o Fernando Diniz é o melhor treinador. Não, ainda vai ter os vestígios de trabalho do Fernando Seabra. Não é assim que... Não é. Então, qual que é a solução? Olhando no horizonte, o que é que tem aí pra fazer? Cara, eu não vejo outra coisa a não ser uns 2, 3 garotos aí pra oxigenar. Puxei aqui do Cuiabá também. O Cuiabá nos últimos 27 ganhou 6, inclusive um desses 6 em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a capacidade do time no segundo turno que menos fez pontos não ganhar dele. Inclusive cedeu um desses pontos. Então é isso, ó. Peguei o parâmetro aqui do lanterna e o vice-lanterna. Nos últimos 27 pontos o Cruzeiro ganhou 8. O Cuiabá, o vice-lanterna, ganhou 6. E o Atlético Goianiense, o lanterna, ganhou 10. Nem sei se o Atlético Goianiense ainda é o lanterna, né? Com a vitória hoje sobre o Fluminense. Vou até verificar aqui, ele estava atrás bastante na tabela ali, né? Deixa eu ver aqui o Atlético Goianiense com a vitória de hoje. Se eles pelo menos conseguiram deixar aqui a lanterna da competição. Não, ainda continua sendo lanterna com 21 pontos. Então é isso, né? Cruzeiro aí perdeu mais 2 pontos importantíssimos. Já tinha perdido aqui 3 pontos para o São Paulo. E aquilo que era um diferencial do Cruzeiro, principalmente falando de mandante, né, Leão? Cruzeiro aí, ó, ganhou uma gordurinha para depois desperdiçar aqui no segundo turno praticamente. Eu falei isso no jogo passado. A cultura no Brasil é mais fácil você construir um time que defende do que um time que ataca. Um time que reage, vou esperar você me atacar e eu vou reagir, do que um time que já entra em campo assim, não, vamos atacar, cara, vamos atacar, eu vou dominar o adversário. No Brasil, a maior parte dos times são reativos. A maior parte dos treinadores profissionais, desde a base, são reativos. Isso por quê? Porque nós somos assim, a cultura do futebol brasileiro é assim. 2 jogos, aí ó, tá vendo? Então o treinador sabendo disso, ele chega no clube, o que ele faz? Eu vou montar time para dominar o adversário, para jogar bonito, para ter jogada ensaiada? Não vou, meu amigo, eu vou seguir o percurso normal, vou montar um time aqui, fechar a casinha e esperar e vou lá ganhar de 1-0, 2-1, é Tite, é Mano Menezes, é Carille, quem mais aí? Cita aí, vai citando, porque o futebol brasileiro não tem paciência. Então não adianta que em 2 semanas, 3 semanas, o cara vai montar um time que domina o adversário, não é assim, e não vai ser. E não vai ser. E se ganhar quinta-feira? Nossa, mais uma vez eu repeti. Não é que o Diniz agora consertou o time, não. Isso ainda vai ser reflexo do trabalho que começou há 6 meses e que vem desde o início do ano. Ainda vai ter vestígio do Seabra e do Larcamón. Assim, quando o Seabra assumiu também, não era o time do Seabra. Era o vestígio do trabalho do Larcamón. É assim, gente. Então, cara, tá difícil. O cenário do Cruzeiro chega a 2 meses do final do ano e, como o Patrick falou aqui, queimou a gordura toda. Queimou a gordura toda. Perdemos vários jogadores por lesões. Jogadores que poderiam ser... Soltou o áudio, jogadores que poderiam ser protagonistas não estão sendo... Tá? Eu falei aqui sobre o Barreal, falei sobre o Matheus Henrique, eu falei sobre o Marlon. Quem pegou a transmissão do início viu eu falando com o Marlon, que o Marlon esse ano não teve uma atuação como ele teve ano passado, sendo o melhor lateral do Brasil. Não teve. O Marlon esse ano não conseguiu ser protagonista. Não conseguiu.
Então, e uma outra coisa, tem que se falar também. Não vamos passar pano pra ninguém, não vamos ficar protegendo ninguém aqui. As contratações do Matos. Tem contratação aí, gente, que não funcionou. Não funcionou. E a gente tem que admitir que não funcionou. Como é que a gente vai corrigir o erro se a gente não admite ele? Se a gente não reconhece? Tem contratações que não somou tecnicamente pro elenco, que ainda não resolveu o problema. Aí você vê, nós temos aí, se você for olhar, o Wallace e o próprio Peralta, são dois volantes, cara, que não acrescentam em nada hoje pro elenco do Cruzeiro. Em nada. O melhor volante, primeiro volante que nós temos é o Lucas Romero. Entendeu? Não acrescentou em nada. Aí você pega qual outra contratação aí? Ah, beleza, o Lautaro vem sendo titular do time. Qual outra aí? Qual outra contratação, Patrick? Vamos lá. Caio Jorge. O Caio Jorge vem sendo titular. Matheus Henrique. Matheus Henrique vem sendo titular. Jonathan Jesus. Esse aí jogou um jogo. Contra o Cuiabá só. Então, é isso. É um erro aqui, um erro ali, um erro aqui, uma demora de troca de treinador, poderia ter sido feita antes. Se o objetivo era trazer o Diniz ou um jogador ou um treinador que propusesse o jogo, trouxesse ele antes, porque esse tipo de trabalho precisa de tempo. Então, muitos erros que trouxe o Cruzeiro agora para um final de ano. Gente, o Cruzeiro está se complicando. E se essa vaga não vem via Sul-Americana? É isso, daqui a pouco a coletiva. Eu tô fazendo uma apanhada aqui dos 4 últimos, De Leon, que são hoje. Atlético Goianiense é o Lanterna, o 19º é o Cuiabá, o 17º é o Fluminense, que perdeu hoje para o Lanterna Atlético Goianiense, e o Corinthians também é o outro que está na zona de rebaixamento. Essas 4 equipes nos últimos 27 pontos, somente o Cuiabá não conquistou mais que o Cruzeiro. O Cuiabá em 27 pontos ganhou 6, lembrando que o Cruzeiro nos últimos 27 ganhou 8. O Atlético Goianiense, o Lanterna, nos últimos 27 ganhou 10, o Cruzeiro só 8. O Fluminense, que está na zona de rebaixamento, perdeu hoje para o Lanterna, nos últimos 27 pontos ganhou 13, o Cruzeiro somente 8. E o Corinthians, que é o que abre na zona de rebaixamento, nos últimos 27 pontos ganhou 9, ou seja, o Cruzeiro pontuou menos que Corinthians e Fluminense e também Atlético Goianiense nos últimos 9 jogos, só não pontuou menos que o Cuiabá. E lembrando que esse Cuiabá, o Cruzeiro empatou também, perdeu pontos para ele lá no Mato Grosso. Eu perdi um superchat aqui, mas depois, deixa eu ficar ligado aqui na entrevista coletiva e depois eu vou trazer aqui, se não me engano, foi até o Felipe que mandou o superchat, viu, Filipão? Nós não esquecemos, eu só preciso aqui achar ele para registrar, para a gente trazer para o debate aqui. Logo depois da entrevista coletiva a gente traz para cá. O Ciro Pereira mandou aqui, qual jogador o Seabra pediu? Assim fica fácil, Diniz. Enfim, essa questão, né, velho? Matheus Vital, e quando o Japa, o Vitinho, esses jogadores se lesionaram, né, De Leon? E a gente já insistia tanto que esses meninos já estavam à frente desses que ganhavam até mais minutagem que eles e mesmo assim eram preteridos. Quando eles começam a ganhar mais minutagem, mais oportunidades, inclusive à frente de Ramiro, Vital e Lucas Silva, com merecimento mesmo, depois de muita demora, o Japa me machuca aqui contra o Atlético Goianiense. Deve voltar só ao final do ano. Seria uma escolha hoje para, né, ser escolhido, por exemplo, no lugar do Matheus Vital, o Japa, que também é um meio de campo de origem. O Vitinho, que também com muito merecimento e muitas vezes preterido pelo próprio Seabra, atrás desses jogadores que já não desempenhava, quando ele começou a ganhar oportunidade, inclusive no jogo que ele foi o titular, ele machucou, que também vai ficar ausente aí. Esse deve voltar um pouco antes, talvez já nesse mês de outubro. E aí vai perdendo peças para justamente, né, aquilo que a gente sempre fala, Luxemburgo, já, enfim. Se tiver no elenco, vai ser usado. E agora, mais do que nunca, mesmo com outro treinador, parece que Ramiro, Vital, o Lucas Silva hoje não foi o caso, mas pode ser que a gente tenha que ver mais vezes. E jogadores que quando entram, não muda o patamar do Cruzeiro positivamente, De Leon. Geralmente, quando entram, negativamente são reconhecidos aí pelo pouco de minutos ou muitos minutos, né? Como foi o caso do Vital entrando como titular. É a frase do Luxemburgo, né? Você tem um jogador ruim no elenco, uma hora ele vai jogar.
E é o que acontece. Infelizmente, é uma construção de elenco que começou lá atrás. Entendeu? É uma construção de elenco que, na verdade, começou ano passado. Se você for olhar, o Vital vem do ano passado. Ramiro vem do ano passado. Lucas Silva vem do ano passado. Sim. Então, e são jogadores que desde o ano passado, cara... Com o elenco mais limitado já eram questionados. Não, né? já era questionado. E os caras continuam aí. Aí veio o Larcamon, continuou. E veio o Seabra, continuou. O ano passado com o Zé Ricardo, Pepa, Pessolano. É a mesma coisa. Então, por causa de que eles estão aí? Porque não tem número de atletas o suficiente. Cara. Por que eles estão aí? Porque não tem atletas com qualidade o suficiente. E é por isso que a gente sempre bate na tecla. Dá oportunidade para os meninos da base, porque você vai oxigenar o elenco, você vai trazer mais vitalidade, e daqui a pouco esses meninos estão em titular. Aí eu acho que o Vitinho e o Japa demoraram até demais, cara, ser lançado, com mais constância. Aí o Japa, quando ele pegou uma sequência, ele lesionou lá no início do ano. Ele fez um bom clássico, aí nós ganhamos 2-0, E logo depois ele teve uma lesão. Aí ele ficou uns 2 meses parado. Aí ele voltou agora, quando ele voltou a ter sequência, uma lesão no pé. E o Vitinho também, mesma coisa. Contra o São Paulo aqui, reserva. Ele custou ser titular, com merecimento, aí machuca também. E eu acho que é o que o Diniz tem que fazer agora. Subir uns 2 meninos da base aí que tenha qualidade, que tenha condições. E principalmente do meio pra frente, cara, que o Cruzeiro precisa. Zagueiro, volante, jogador carregador de piano. Tem muito hoje no Cruzeiro. Tem muito. O que o Cruzeiro precisa é de jogadores que quebrem linha, que dê aquele passe de qualidade, né? A gente fala muito no futebol, que é a inteligência futebolística. O Cruzeiro hoje precisa de jogadores com inteligência futebolística. É aquele cara que antes da bola chegar no pé dele, ele já deu um olhar 360, quando a bola vem, ele já tomou decisão e ele tomou a melhor decisão. Já vou tocar aqui pra frente aqui, é naquele cara ali. E jogadores que tenham 1 contra 1. Não tem hoje. Muito pouco. Muito pouco. Aí é muito jogador que toca a bola de lado, toca a bola pra trás e que não quebra a linha. Aí fica um jogo burocrático. Pensando por um lado positivo dessa partida, o Cruzeiro que tinha jogadores importantes, falando já de número de peças pendurados, nenhum deles, né, receberam o cartão amarelo. Na verdade, o Cruzeiro hoje não recebeu o cartão amarelo na partida, né? É verdade, é isso mesmo. Os pendurados eram Cássio, Caio Jorge, Gabriel Veron, 3 titulares, que hoje iniciaram, inclusive. Kaique, Ramiro, né? Ramiro, com todo respeito, tá? Mas se ele ficar aí suspenso para uma próxima partida, não ia fazer falta, na minha opinião, não, mesmo sem peças aí. Além desses, Vitinho e Rafa Silva que continuam lesionados, ou seja, para o jogo contra o Fluminense, além de não ter perdido nenhum jogador, voltaremos a ter o Fernando Diniz à beira de campo. De Leon, você acha que se o Fernando Diniz tivesse à beira de campo hoje, poderia ter algo de diferente ou seria isso aí mesmo e somente a presença do Fernando Diniz não mudaria esse resultado de hoje? Alguma coisa muda, tá, Patrick? Você coloca uma pessoa ali, você tem um resultado, se você tira, tem outro resultado. É igual em campo. Você coloca o Matheus Vital, o time é de um jeito. Você tira ele, é de outro jeito. Então, tudo altera. Patrick de Leon. Eduardo Barros. Patrick de Leon. Tá chegando aí o Eduardo Barros, auxiliar técnico do Cruzeiro, que hoje vai dar a coletiva aí, porque o Diniz estava... Pois é, tá chegando aí, vamos ouvir aí o auxiliar técnico do Cruzeiro. Isso de pergunta, 2. Vamos só aguardar aqui. Chegou aí agora Eduardo Barros, vamos ouvir. Vamos lá, então? Vamos com o Eduardo Barros. Vamos lá. Eduardo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Sobre esse jogo, a impressão que a gente teve um primeiro tempo ruim, assim, que não encaixou as coisas direito, e um segundo tempo mais legal, né? O time teve chance, teve o Léo Jardim do outro lado também fazendo uma boa partida. Queria a sua avaliação, a sua análise desse empate em casa.
Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu acho que o primeiro tempo ele não foi ruim. Se eu pudesse escolher uma palavra, eu diria que ele foi equilibrado. Acho que foi um jogo que no primeiro tempo nós tivemos domínio em algumas circunstâncias, em outras o Vasco teve. Num dos momentos de domínio do Vasco, ou pelo menos de superioridade, eles conseguiram fazer o gol de bola parada. E as oportunidades que nós tivemos no primeiro tempo, que a gente já teve no primeiro tempo oportunidades reais para abrir o placar, a gente não conseguiu ao menos um empate. Já o segundo tempo foi um segundo tempo de superioridade plena do Cruzeiro. Acho que a gente foi bem superior, a equipe teve muito volume, muito jogo no campo de ataque, fomos empurrando o Vasco para trás, tirando as oportunidades deles, uma postura muito mais agressiva da nossa equipe, assim, em relação à atitude de querer recuperar a bola, e isso nos colocou completamente no jogo e acho que se tivesse que ter um vencedor essa partida, o vencedor deveria ser a nossa equipe. Eduardo, eu queria saber de você a respeito, por exemplo, hoje o Cruzeiro não teve, né, o Matheus Pereira, que é o principal jogador do time, e o Vital entrou nessa vaga e teve muita dificuldade. Mais uma vez, ele é um jogador que todas as vezes que tem entrado, tem tentado, busca, mas tem muitas dificuldades e passa uma sensação de falta de confiança dele mesmo. Enfim, eu queria que você falasse a respeito disso e o quanto isso dificultou o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, quando o Vasco conseguiu fazer uma marcação muito forte ali no meio e complicava essa saída de bola celeste. Obrigado. Eu avalio que é injusto a gente fazer uma comparação de forma individual, porque as características do Matheus Pereira, elas são diferentes das características do Vital, o tipo de movimentação, ocupação de espaço. O Pereira tem, vocês sabem bem as características que o Pereira tem. A gente acredita que o Vital ele vai conseguir produzir para a nossa equipe, jogando de uma forma mais alinhada ao modelo de jogo do Fernando Diniz e principalmente as características que o próprio Vital tem. E isso vai demandar tempo, não é do dia para a noite. Então, a gente acredita que ao longo das semanas o Vital possa contribuir com mais produtividade em campo, embora hoje a gente não possa fazer nenhum reparo dele em relação à postura para tentar ajudar a equipe, foi muito positiva. Ô Barros, até pela situação do jogo, né, o Cruzeiro buscando um resultado diferente do que foi contra o Libertad, e a situação de ter um jogador a mais, hoje ficou mais latente a ausência de uma opção ofensiva no banco, né? Como é que vocês pensam em trabalhar, pensando no futuro do Cruzeiro, nessas competições? O Cruzeiro agora já não tem a vantagem mais da Sul-Americana, né, vai para esse 0-0 aí contra o Lanús. Como é que vocês pensam em trabalhar já para o jogo contra o Fluminense, por exemplo? Tentar acelerar o processo com os garotos da base, o Kenji, o Teves, talvez. Como é que vocês pensam em trabalhar nisso, Barros? O primeiro passo é a equipe sub-20 fazer o jogo decisivo que eles têm amanhã, válido pelo campeonato da categoria contra o Palmeiras. Alguns jogadores após isso retornam para trabalhar com o elenco principal. A gente precisa avaliar também se para o jogo do Fluminense o Matheus vai ter condição de retornar à equipe. E nós temos que lembrar que o Rafa Silva em breve também vai ser reintegrado ao grupo para os treinamentos, já está numa reta final de recuperação. Então, acho que esses jogadores incorporados ao elenco, a gente tem aí um bom time para chegarmos onde pudermos aí nos desafios que a gente tem para o restante da temporada. Eduardo, boa noite. Boa noite. Ali no segundo tempo, quando o Vasco teve um jogador expulso, você chegou a olhar para o banco, é hora de fazer algo diferente, de pôr o time para cima, e faltou um atacante ali, quando você olhou, e esses jogadores da base, por exemplo, o Diniz, vocês, né, comissão técnica, pretendem trabalhar, porque antes a gente tinha as opções de Robert, João Pedro, jogadores que acabaram sendo emprestados, né? E aí você olha para o banco, não tem nem os jogadores da base hoje como opção para o ataque, muitas contusões. Isso já está sendo também pensado para o ano que vem, um trabalho para o ano que vem, o que vai ser feito de contratações? Sem dúvida, eu acho que são dois planejamentos distintos, um de composição de elenco para 2025, pensando no ano que vem, mas também nós temos os objetivos de curto prazo, né? E aí acho que com a pergunta anterior do seu colega, eu acho que eu acabo tendo abordado essa questão. Boa noite, aqui Mike da Trivela. O Cruzeiro hoje voltou a fazer
um gol de bola parada, né, de lance de escanteio, apesar de que não foi direto, mas foi proveniente disso, e isso já vinha sendo uma crítica, porque o time sofria muito para fazer esse tipo de lance, perdia muitas oportunidades de escanteio, e já contra o Libertad a gente viu algumas jogadas de muito perigo vindas de escanteios. Eu queria saber se isso vocês estão trabalhando esse tipo de jogada, se é algo da nova comissão, ou se só teve alguns ajustes do que já havia sendo feito. Obrigado. Obviamente que a gente vai aproveitar muito do que foi desenvolvido pelo Fernando Seabra, mas mesmo com somente 3 sessões de treino, o Fernando Diniz já foi colocando a digital dele em todas as fases do jogo, e isso inclui as bolas paradas. Então, você bem observou, contra o Libertad a gente já conseguiu ter algumas movimentações que oportunizaram finalização a partir das jogadas de bola parada, e hoje, felizmente, o Zé foi premiado aí com um gol numa excelente jogada de cobrança curta. Eduardo, boa noite. Boa noite. A rodada foi bem ruim para o Cruzeiro. Os adversários venceram. Só que não é só essa rodada. Nos últimos 9 jogos foram 4 empates, 3 derrotas e 2 vitórias. Pelo investimento do clube, por tudo que se esperava dessas contratações, o alerta está ligado no clube se o time não conseguir uma classificação para a próxima Copa Libertadores? O alerta tem que estar ligado no clube sempre, né? O Cruzeiro, pela dimensão que tem, pelo que representa, pelos investimentos que tem no futebol, o Cruzeiro vai ter que brigar por todas as competições que disputar. Obviamente a gente quer estar na próxima Libertadores por um caminho ou pelo outro, e nós vamos reunir todos os esforços dentro do clube para que a gente consiga atingir esse objetivo. Eduardo, boa noite. Diogo Medeiros, Cruzeiro Esportes. Queria saber de você o seguinte: você individualizou aí, falando das características do Matheus Vital na resposta ali para o colega. Eu queria que você falasse dos números, né? Porque é um jogador que nos últimos anos tem pouquíssimos gols e quase nenhuma assistência, e é um meia de criação. Da mesma forma que o goleiro é cobrado quando toma muitos gols, um atacante é cobrado quando não faz gols, o meia tem que criar, tem que dar uma assistência, e não é o caso dele. Inclusive, quando houve a substituição também da entrada do Ramiro, uma situação desnecessária, a torcida vaiando ali, porque já são jogadores que os torcedores já estão habituados a cobrar sempre e não vêm rendendo. Queria saber aí a opinião de vocês, a sua opinião em relação a isso. Esses números do Vital, a gente precisa considerar a partir de agora com este novo modelo de jogo que vai ser implementado pelo Fernando Diniz. E o Vital, ele pode se beneficiar deste modelo de jogo porque ele tem características que permitem se adaptar a esse modelo. Tem dinâmica, tem movimentação, tem mobilidade. E aí, talvez, este é um ponto que acontece muito com as equipes que o Fernando Diniz dirige, alguns jogadores acabam não só fazendo mais de uma posição no campo. Então vamos dar um exemplo recente, o que acontecia com o Arias, por exemplo, que se você olha o mapa de calor dele, é muito difícil apontar do que ele joga. Mas também mudar de posição. O Léo Pelé, que jogou hoje no Vasco, não era zagueiro, vocês sabem bem a posição de origem dele. Temos outros exemplos, como o Caio Henrique, que está na Europa, por exemplo, e talvez esse possa ser um caminho para o Vital, para que ele se beneficie das características que ele tem no modelo de jogo que o Fernando Diniz pretende desenvolver na equipe. Faltou alguma coisa? Não. Ô Eduardo, Samuel Venâncio, boa noite. Boa noite. O que pode ser trabalhado com tão pouco tempo, né? Você falou aí de 3 sessões de treino, a sexta não foi possível só observar alguns garotos ali na toca, sábado, a terça e a quarta, e agora para o jogo do Fluminense. O DNA aí de vocês, né, da comissão técnica, em quanto tempo ele precisa de quanto tempo para ser mais efetivo em meio a essa pressão por resultados aí no Campeonato Brasileiro? É muito difícil cravar o tempo, porque o tempo ele é relativo. Então, o que é possível a gente afirmar é que mesmo com somente 3 sessões de treino, tem muitos elementos do modelo de jogo do Fernando Diniz já presentes nos 2 jogos. Acho que até menos contra o Libertad, naturalmente, e hoje um pouco mais. Tem jogadores mais livres no campo, talvez aí uma tentativa de recuperar a posse de bola mais rapidamente.
muitos elementos que o Diniz carrega nos diferentes trabalhos que ele conduz. E mesmo com pouco tempo, esses 3 dias, o Diniz treinou muito dentro do que era possível, considerando os 2 jogos que nós tínhamos na semana desde que nós chegamos. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tá aí o Patrick e De Leon. Então é isso, entrevista ali do Eduardo Barros, que hoje deu a entrevista coletiva, né? Ele que teve ali, né, que comandar o Cruzeiro no lugar do Fernando Diniz. Então é isso, né? Palavras aí do Eduardo Barros, né? Por ser um auxiliar, a gente tem algumas respostas, mas gostaríamos de ouvir da própria boca do Fernando Diniz, mas acabou citando aí algumas questões, inclusive direcionado a alguns jogadores, que é bom a gente ficar atento aí, porque parece que esses jogadores que a torcida já não tem paciência há algum tempo, pode ser que continue sendo usados. O Diogo tá lá com preferência ainda na zona mista, que agora vai tentar pegar também falas de jogadores, né? Até antes de passar pro De Leon, para não precisar cortar ele, vamos verificar ali a movimentação do Diogo. E eu vou pegar aqui o superchat do Felipe Salvador. O que vocês acham do Caio Jorge nos últimos jogos? Superando as expectativas ou não? Hoje não dava nada certo pro Lautaro, infelizmente. Falamos antes da jornada, inclusive, que o Caio Jorge tinha subido de desempenho, né? Tanto em gols quanto assistência. São 3 gols e uma assistência aqui, jogando como centroavante. Então é um cara que hoje teve ações importantes, não fez o gol, mas a expectativa diante de um Inter, que ele perdeu o pênalti e de lá para cá subiu em termos de nível, correspondeu bem em um momento difícil, que foi a perda do pênalti aqui naquele jogo contra o Inter, né, Delan? Sim, mas se você analisar o jogo do Caio Jorge movimentando como centroavante, ele fez um jogo interessante, cara. Voltando lá pro Diogão, Delão, só te cortando aí, porque tem Lautaro Dias. O trabalho do Diniz é muito bom, muito legal, é muito intenso. O equipo, o time está melhorando o que tem que melhorar. Hoje faltou no gol, como falei recém, mas o time luta. Hoje, o segundo tempo foi muito superior, assim que isso é importante. O time sente muita falta do Matheus Pereira? O Matheus Pereira é um jogador diferente, então sempre que ele não jogue vai fazer falta, mas o time acho que também hoje pode jogar bem. Tá certo, obrigado ao Lautaro. Daqui a pouco... Faltou ali naquela última bola ali, no último terço do campo, para poder concluir em gol, já que você teve ali 2 oportunidades e teve uma, né, que você acabou fazendo uma jogada interessante e acabou passando ali pro Caio, que acabou não concluindo em gol. Não, acho que falei recém que faltou no gol, não? Faltou gol, faltou fazer isso que era importante para o grupo, para o time. Pido desculpas por isso, mas o time hoje jogou bem, jogou muito bem no segundo tempo também. Fomos muito superiores e nada, a melhorar o que tem que melhorar. Praticamente você tem jogado mais por dentro como segundo atacante nesses últimos jogos. É sua preferência jogar mais por dentro ou jogar pelo lado do campo? Eu gosto muito de jogar aí. Diniz falou para mim onde a mim gostava e gosta muito de jogar aí. Joguei no último tempo no Independente del Valle, joguei aí. Mas pode cumprir a função também por esquerda, por onde me necessite o time. Obrigado. Vamos ouvir o Marlon aqui agora. O Marlon está aqui dando uma entrevista também. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui até o jogador. Só um tipo. A gente controlou o jogo, a gente pressionou muito o Vasco. A gente tomou um gol numa jogada conhecida deles ali, a gente lamenta muito isso, mas a gente fez um jogo legal. A gente fez um jogo onde a gente se impôs muito, onde a gente controlou o adversário. Sempre incomoda quando você não vence. A gente classificou contra o Libertad, mas ainda ficou chateado por não ter vencido. A gente joga assim para vencer, mas dadas as circunstâncias a gente valoriza o ponto, mas lamenta por não ter saído com os 3. A gente sabe que os nossos concorrentes ali venceram e passaram a gente, né? Mas a gente vem de 2 jogos bons, acho que a gente tem que tirar disso também. A gente aí com o Fernando teve 2 treinamentos ali de 1 hora para conseguir fazer o jogo, e a gente fez um jogo fisicamente, tecnicamente bom hoje, criando situações. A gente também tem que valorizar o trabalho que fez o Vasco também. Por vezes aqui, eu mesmo e alguns superiores, a gente já veio e falou que deixamos de ganhar por demérito nosso, e hoje a gente fez muitas coisas para ganhar, mas o Vasco também soube se defender, soube se fechar bem ali e valorizou muito o ponto.
Acredito que o Vasco tenha valorizado mais esse ponto do que a gente, porque a gente tinha plenas condições de sair com os 3. Mas agora é um jogo completamente diferente na quinta-feira. A gente vai ter mais dias para treinar com o Fernando, para aí sim conseguir implementar mais coisas. A gente foi muito na base de vídeo, na base daquilo que a gente sabia também já. Então a gente está contente com o que a gente vem fazendo, apesar do curto período de tempo. A gente espera um bom resultado contra o Fluminense, que está numa situação difícil, que não tem time para estar na situação, né? Então vai ser uma partida muito disputada contra jogadores de qualidade. E aí sim, conseguindo um bom resultado, a gente vai ter um lastro maior na data FIFA para trabalhar e implementar um trabalho novo. Uma coisa que tem incomodado bastante, boa noite primeiro, né? Uma coisa que tem incomodado bastante o torcedor é que quando o Cruzeiro tem um jogador expulso, como foi na situação acho que com o São Paulo, Bahia, os adversários conseguem ali fazer o resultado, e o Cruzeiro, quando tem essa vantagem, não consegue converter isso em gol. Teve um jogador hoje expulso do Vasco, teve mais 10, 15 minutos de jogo, teve volume de jogo, mas não consegue o resultado. Por que isso, cara? Olha, essa análise foi muito bem feita, né? Não adianta você ter volume e não ter eficiência. Acho que a gente tem que encontrar esse detalhe aí, né? Essa fenda onde a gente não está conseguindo preencher para conseguir ter os resultados. A gente sabe que no campeonato de alto nível como brasileiro, e eu posso falar isso porventura, a gente já teve 2 vezes aí sem os 11 jogadores e sofremos por isso, então a gente tem que também aprender a machucar os adversários quando tiver essas oportunidades. Como eu disse, quando você está com um a menos, você tem que correr dobrado, então a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente, escolher melhor o último passe, e acredito que a gente criou oportunidades sim, mas esse detalhezinho final aí que a gente está tentando acertar, que está faltando para a gente conseguir explorar essas vantagens que o jogo te proporciona. Marlon, uma das características do Diniz é jogar ali com uma linha de 3, né, o terceiro zagueiro, e parece que você é uma dessas opções para o William ficar mais solto e o Cruzeiro jogar com uma linha de 5 lá no campo do adversário. Você está disposto a mais uma característica assim, jogar defensivamente de novo? Não, gente, eu conheço muito bem o trabalho do Fernando, né? A gente já trabalhou junto por 2 vezes, já trabalhei na função com ele. Claro que mesmo jogando ali na partida de Libertad eu também fiz essa função e tinha mais liberdade. Hoje o Vasco tem 2 atletas, que é o Pumito e o Lucas Piton, que tiram muitos cruzamentos. E a gente tem um lateral direito que é muito ofensivo, que é o William, então se porventura eu precisar fazer essa função não tem problema, eu já fiz. Às vezes você faz um movimento tático para potencializar o time, não tem problema. Eu acho que essa é a retórica da temporada, né? Eu tenho feito esse movimento para ajudar a equipe, então não tem problema. Estou contente com o trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem uma possibilidade enorme de crescer numa reta importante da competição, não só do brasileiro quanto da sul-americana. Então a gente tem que concentrar, fazer o que o Diniz está pedindo. Vale ressaltar também que a gente foi muito mais do que a gente fez hoje no jogo passado, muito mais do que a gente já vinha fazendo, do que conseguir implementar o que o Fernando faz, e vocês sabem muito bem. Então a gente tem que estar preparado para as nuances do jogo aí, se adaptar e estar sempre maleável para qualquer tipo de posição tática. Ali a gente pode parar também no lance que originou o gol do Zé Ivaldo, veio de uma disputa que você ganhou ali com o Veguete, mais na força, depois fez a jogada, foi até a linha de fundo, saiu o escanteio. Queria que você falasse um pouco desse lance. E também a gente reparou que em alguns momentos do jogo, você com o William, você com os volantes, teram discussões ali para tentar acertar essa saída de bola. Qual tem sido a principal dificuldade para acertar essa saída de bola que o Diniz pede? 2 treinos. A gente teve 2 treinos, não tem argumento. Eu acho que a gente, pelo pouco tempo que treinou, a gente conseguiu produzir algumas situações. Eu acabei de falar agora há pouco para um colega aqui que a gente tem que saber explorar mais as vantagens que o jogo te proporciona. Eu acho que durante a temporada a gente não conseguiu fazer isso ainda, e a gente está chegando no momento onde tem que saber fazer isso. Quanto à situação do Veguete, é um atacante, né, de muita imposição física, então você tem que procurar incomodar ele, jogar muito nesse corpo a corpo, e a gente conseguiu explorar isso. A gente conseguiu, né, quase todo o jogo neutralizar ele. A única oportunidade que ele teve, ele fez o que ele faz sempre, que é gols. Então a gente conseguiu pressionar bem o Vasco. O Barrial tirou um ótimo cruzamento para o Zé Ivaldo. A gente criou outras oportunidades, mas por detalhe a gente não conseguiu ser vitória. Valeu, Marlon, agradecendo. Vamos ouvir o Matheus Henrique agora. Falasse um pouquinho daquele momento da confusão ali, que teve a expulsão. Realmente machucou, tá com uma proteção aqui no sobrancelha. Você falasse como foi esse momento. Cara, o juiz deu vermelho direto, né? E logo após ficou na revisão ali, quando confirmou, ele veio pra cima de mim me xingando. E aí eu falei pra ele, não sei o que decido, tem juiz, né? Eu falei pra ele, já pode sair, que a gente queria virar o jogo, né? Foi isso que aconteceu ali, mas coisa de jogo, né? Já passou. O juiz decidiu que ele tinha que tomar o vermelho e não foi culpa minha, foi culpa dele. E qual que é a principal dificuldade de jogar sem o Matheus Pereira, que é tem sido a grande referência do Cruzeiro no meio campo ali na temporada? Cara, o Matheus a gente sabe, né? O nosso craque, é o nosso cara que decide o jogo, cara decisivo, mas acredito que quem entrou ali também, o Vital jogou bem, quem veio do seu tempo, Peralta, Ramiro, entraram ali com dinâmica.
e a gente teve volume, né? Tivemos chances ali de matar a partida, mas acho que o que ficou mais bonito foi após o apito final ali, o nosso estádio inteiro nos aplaudiu, então isso demonstra que a gente se entregou, que a gente deu o nosso máximo ali dentro, e não foi o objetivo que a gente queria, que era vencer a partida, mas acho que a entrega, todos viram ali que foi alto nível e é disso para cima. Quinta-feira tem uma nova resposta aí. Matheus, a gente falando dessa entrega, a gente viu realmente quanto vocês correram, se entregaram ali, a torcida também. O Marlon falou desse trabalho que vocês tiveram, esse pouco tempo que vocês tiveram trabalho com o Diniz, duas atividades só. É muito mais na conversa, vocês conseguem, já conseguiram nessas duas atividades, tentar combinar alguma jogada até da saída de bola, essa movimentação, a gente viu um time mais compacto hoje, é muito mais dos vídeos ou das atividades desses dois trabalhos, vocês já conseguiram tirar alguma coisa já? Cara, eu acredito que sim, acho que hoje já foi melhor assim a nível do Libertad, né, de aproximação, de saída, a gente já está conseguindo fazer mais do que o Diniz está nos pedindo, e muito vídeo também, porque não tem muito tempo de treinamento, né. A gente vai ter agora uma sequência de um dia a mais para o Fluminense, depois tem a data FIFA. Acredito que após a data FIFA ali nós já vamos estar muito melhor do que o Diniz espera da gente, né? Mas como eu falei, a nível do Libertad Pro eu já acredito que foi muito mais positivo. Vamos ouvir aqui agora o lateral direito do Cruzeiro, William. William, hoje o Cruzeiro teve uma evolução em vista do jogo contra o Libertad. Viu a saída de bola melhor usando o Cássio ali, o Cruzeiro usando bem a amplitude, o Verón pela esquerda, falou que gosta de jogar lá. Mas eu queria que você falasse o quão grande para vocês, jogadores, é a falta do Matheus Pereira em campo. É óbvio que a gente sente a falta, o Matheus é um craque, todo mundo sabe disso, mas eu estou feliz pelo que a equipe conseguiu fazer hoje. Eu acho que, principalmente no segundo tempo, a gente teve volume de jogo muito bom. Tem dias que realmente o gol não quer sair, eu acho que a gente tentou de todas as formas, mas hoje foi aquele dia. Mas estou feliz que meus companheiros todos tentaram fazer o máximo, se esforçaram. Fico feliz também que a torcida reconheceu o nosso esforço hoje também. Então é continuar assim, a gente tem 5 ou 6 dias, se for isso com o professor Diniz. Então a gente tem muito que aprender ainda, mas tenho certeza que a gente está no caminho certo para que os resultados positivos voltem a acontecer. A data FIFA também está aí para ajudar, né? Vai ter mais tempo com o professor novo para estudar o novo método dele, é válido, né? Claro, com certeza. A gente vai ter tempos vai ter esse tempo para conseguir nos adaptar melhor ao esquema, ao jeito que o professor pede para a gente jogar. Então tenho certeza que vai ser um tempo bom, vamos treinar bastante e com certeza acho que quinta-feira já vai dar para ver um pouquinho mais da cara do professor Diniz, no nosso esquema, no nosso jeito de jogar, mas a data FIFA eu acho que vai ser bom também para trabalhar. Obrigado. Ô William, hoje não faltou vontade, faltou o quê? Cara, faltou, eu acho que a gente fazer o gol, a gente teve algumas oportunidades que a gente perdeu. Como eu falei, a gente se esforçou ao máximo, tentou de todas as formas, mas tem dias que o gol não quer sair, e eu acho que hoje foi esse dia. A gente tentou de todas as formas, como eu falei, e, cara, é continuar trabalhando, tenho certeza que a gente vai evoluir bastante ainda, vai conseguir fazer o que o professor vem pedindo. Hoje, mais uma vez, a gente foi corajoso, tentou fazer em pouco tempo aquilo que ele está pedindo nos treinamentos. Então, o caminho é esse, continuar trabalhando, se adaptar o mais rápido possível ao jeito de jogar que o professor Diniz está pedindo e tenho certeza que a gente vai ter resultados bons. A mesma coisa que eu falei com o Marlon, a última coisa que eu falei com o Marlon, eu te pergunto, por que quando o Cruzeiro tem um jogador a mais, tem tanta dificuldade de conseguir fazer o gol, não foi só hoje, contra o Boca e com outros adversários? Cara, eu acho que hoje a gente teve uma evolução maior, eu acho que a gente teve volume de jogo, eu acho que talvez nos outros jogos que a gente teve um jogador a mais, a gente não conseguiu ter esse volume todo e chances criadas que a gente teve hoje. Mas, cara, é evolução, é procurar melhorar. Quando a gente tem um jogador a mais é importante, mas também não é fácil, porque os times se retrancam lá atrás e a gente tem que buscar soluções para conseguir fazer o gol. Hoje a gente conseguiu achar algumas chances, mas não fizemos o gol. Então é trabalhar, tentar melhorar o máximo possível para quando isso acontecer a gente conseguir fazer os gols. Obrigado. William. Então tá aí, De Leon, Patrick Lopes, o William tá aqui, eu confesso para vocês aí, com toda a sinceridade do mundo, velho, esse jogo, eu tô com dor de cabeça, cara. Do fundo do coração, eu tô conversando com ele ali, minha cabeça tá estourando. Vou subir aí e tá com vocês. É isso então, entrevista na Zona Mista, entrevista coletiva também com o Eduardo Barros, auxiliar de Fernando Diniz. Deixa eu ver se faltou aqui um superchat, De Leon. Eu tava perguntando De Leon ainda sobre o Caio Jorge, em cima de uma pergunta de um inscrito aqui. Mas deixa eu só
recuperar os superchats, já para passar para o De Leon também, para o De Leon comentar sobre o Caio Jorge, como foi a pergunta, e outras coisitas massa. O outro superchat é do Marcos, né? Ele falou, melhorar o desempenho do Vital é alguma piada? Em cima daquilo que o Eduardo Barros respondeu. Meu querido, pelo jeito, Matheus Vital terá mais oportunidades aí da torcida cruzeirense verificá-lo dentro de campo, ou passar raiva dentro de campo. Diego De Leon, Matheus Vital, melhorar o desempenho com o Fernando Diniz, você tem essa expectativa? Não, eu vou manter... Desculpa, De Leon. Eu vou manter o que eu falei no início da jornada hoje. Talvez o Fernando Diniz viu alguma coisa diferente que a gente não viu nesses 2 anos no Vital e ele queria testar. Então, ele tinha 45 minutos. E ele mostrou, mais uma vez, que tá, assim... E hoje, eu vou ser bem sincero para vocês, o Vital não atrapalhou. Sabe aquele negócio de atrapalhar? Tem jogo que o Vital atrapalhava, literalmente de atrapalhar mesmo. Hoje ele foi mais do mesmo daquele cara que toca para trás, toca para o lado, não dá um passe em progressão, não dá uma assistência, não dá um passe para quebrar a linha, não encontra o atacante no ponto futuro, não encontra o centroavante no facão, não bate um escanteio, sabe, assim, não faz uma jogada de efeito, não chuta para gol. O Vital foi mais do mesmo. Então, eu não acho que a solução, ou não vamos pensar em um salvador não, tá, gente? Vamos pensar num conjunto de soluções. O Cruzeiro hoje precisa de um conjunto de soluções. E dentro desse conjunto de soluções, eu não acho que o Vital faça parte dessas soluções, tá? Não acho que faça parte. E eu já elenquei aqui, dei a minha opinião sobre quais são as soluções, no meu ponto de vista. Primeiro, ir lá na base, amanhã é a final contra o Palmeiras. Acabou o jogo, meu amigo, vai lá e pega uns meninos e coloca no profissional para oxigenar esse elenco, tá? Essa é a primeira coisa que eu faria dentre as soluções. A segunda, eu levaria muito esses atletas, cara, pra sala de vídeo, sabe? Cara, vamos sentar aqui, vamos estudar. Olha como é que a gente está tomando gol. Estudar a saída de bola do adversário, estudar como a gente não está conseguindo pressionar os adversários. O que está errado? Vamos ver aqui o posicionamento. Depois ir para campo e buscar correção. Porque eu tenho a impressão de que esse time do Cruzeiro, eles não estudam dessa forma os jogos. Porque, cara, repete a mesma coisa, Eu estou te falando, hoje a gente viu comportamentos antigos no Cruzeiro. Sabe? Comportamentos antigos. E uma outra solução que eu acho é pegar alguns atletas específicos do elenco e bater um papo, cara, com eles, sabe? Chegar os caras, vamos trocar uma ideia. O que você acha que a gente pode fazer? Sabe? Chama os líderes do elenco, chama uns caras que às vezes estão na zona de conforto, tá, de certa forma, acomodado, chama os caras. Mas não é pra brigar, ou pra discutir, ou pra ser agressivo com eles. Não, mas chamar os caras pro lado aqui. O que tá acontecendo? O que você acha que a gente pode fazer? É o quê? É o sistema tático? O que tá acontecendo? O que não pode, de hipótese alguma, é colocar a culpa no torcedor. Que mais uma vez, né, compareceu. Gente, fica caro ficar acompanhando aqui, o mês de setembro. Imagina o cara que veio no Mineirão o mês de setembro inteiro. Qual foi a folhinha que ele gastou aí? Então, hoje mais uma vez o torcedor compareceu, um bom público. Lógico que essa sequência de jogos do Cruzeiro aí, o Cruzeiro hoje não conseguiu colocar o público máximo do Mineirão. É aceitável, é final do mês, é entendível. Chega uma hora que falta verba. Mas eu acho que eles têm que conversar, cara, e buscar uma solução. Porque não vai contratar ninguém. Não tem mais o que contratar. Tem que recuperar os jogadores que estão no DM e recuperar esses jogadores que estão podendo jogar. Recuperar eles tecnicamente. E um deles, para mim, é o Marlon.
Cruzeiro tem que recuperar o Marlon. Tem que voltar a ser aquele Marlon do final do ano passado. O cara, um lateral agressivo, um lateral que ia no fundo, cruzava, dava assistência, fazia, gente, várias dobradinhas com o Bruno Rodrigues. Várias. O lado esquerdo do Cruzeiro era, inclusive, o mais forte ano passado. A gente vivia falando isso. Era o lado mais forte do Cruzeiro. Então, se o time melhorou tecnicamente, por que o Marlon não evoluiu tecnicamente, não melhorou tecnicamente? Então, o Marlon é um desses jogadores. O Matheus Henrique é um desses jogadores. Então, eu acho que esse aí entraria dentro do pacote de solução para agora, para o final do ano. Para o ano que vem, meu filho, já é outra conversa. Aí tem que contratar. Diogo? Bora. Bora, né? Não, minha cabeça tá doendo, velho, de verdade. Tinha que tomar um paracetamol hora que eu chegar em casa. Meu querido Patrick Lopes, suas considerações finais. Dizer aí, né? Então, como nós passamos via brasileiro, os últimos 27 pontos, somente 8 atrás de Atlético Goianiense, Corinthians e Fluminense, por exemplo, times que estão na zona de rebaixamento. Esse último recorde de 9 jogos pela Série A, bastante preocupante. O Cruzeiro volta amanhã nos treinamentos para avisar em confronto contra o Fluminense, que perdeu hoje para o Lanterna, hein? O Cruzeiro tem mais uma possibilidade aí de, quem sabe, retomar as vitórias contra o Fluminense, ainda que fora de casa. Lembrando que o Fernando Diniz voltará à beira de campo na quinta-feira, 9h30 da noite, pela 29ª rodada no Maracanã, Diogo. E antes de eu pedir aqui as considerações finais pro De Leon, a nossa pergunta hoje lá na coletiva, ela foi sem cuspe, irmão. Entendeu? Porque a gente tem que perguntar o que a gente quer saber. Aí você tem um atacante que não faz gol, ele vai ser cobrado. Você tem um goleiro que todo jogo toma gol, ele vai ser cobrado. Agora, se você tem um jogador de meio campo, que a função dele é criar, e o cara tem 3 anos de clube, não tem 5 gols, não tem 5 assistências, o que esse cara tá fazendo? Aí começa já, e eu não vou nem jogar a pressão pro Eduardo, que hoje ele tava segurando a onda porque o Diniz estava expulso. Né? A gente sabe que as decisões quem toma é o Fernando Diniz. Mas eu sou do tempo que atacante faz gol, goleiro cata, zagueiro defende e meia cria. Então se o meia não cria, irmão, ele não tem que jogar. Aí não vem com essa conversa mole pro lado da torcida que, mas não sei o quê, e usa aquelas palavras bonitas porque a gente tá vendo o jogo. A mesma coisa o Ramiro. Mas não tinha quem colocar. Irmão, vai lá na base, vai não sei aonde, aí fala com o Matos, resolve o problema. Né? Mas aí é aquele negócio, todo treinador que chega quer oportunizar a galera. Aí eu falei pra ele, aí você vai cair naquela. É o segundo jogo, já tem torcedor vaiando o jogador que tá entrando no segundo tempo, porque ninguém aguenta mais. E se esses caras continuarem entrando e não jogando, a paciência do torcedor, que já é curta, fica difícil, né? Então vamos ver se quinta-feira aí as escolhas serão diferentes. Considerações finais, De Leon? Vambora, vamos dormir, vamos descansar. Amanhã a gente fala de tática e a gente fala de futebol. Por hoje, chega. Um abraço, galera. Bom descanso pra vocês aí. Uma ótima semana. Na medida do possível. Que Deus abençoe todos aí. E a galera acha que às vezes a gente faz negócio. Cara, esse jogo assim, velho, às vezes a gente fica tão na pilha do jogo, velho, que, cara, você entendeu o que eu tô falando? Bicho, a gente fica nervoso, sim, velho. Fraga, então, tipo assim, do nada minha cabeça começou a doer, a gente entra emocionalmente fundo nesse negócio aí, velho. Mas amém, vamos dar uma descansada aí agora. Boa noite aí pra todo mundo. Amanhã tem Resenha Celeste 7h30, comigo, com o Patrick e com o Leandro Guerreiro. E na sequência aí, quinta-feira, tem Fluminense fora de casa. Boa noite pra todo mundo. Cruzeiro Esportes, imprensa, passe aos e branca. Solta a vinheta, Patrick. Tamo junto e dá-lhe zero.